Que Deus abençoe. Fiquemos de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 10 e Salmo 51. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio quer dizer duas leis. E só existe duas leis dentro, é a lei da vida e a lei da morte. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Vamos todos ler juntos a sua Bíblia como a minha? Mais ou menos por aí. Pode mudar as palavras, mas o sentido é igual. Vamos todos. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Salmo 51, verso 17. Davi diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Quer dizer, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Entende? Deus não despreza este tipo do espírito da pessoa, né? Este tipo de homem e mulher. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra e que teu espírito possa vir e abraçar as nossas almas nesta manhã e nos fazer sentir, ver, melhor falando, aquilo que devemos ver e ser aquilo que devemos ser e caminhar por onde devemos caminhar. Pai, controle todo este ambiente, tome cada coração e manifesta-te, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero dar um pequeno título à nossa palavra esta manhã. Como usar o poder de Deus. Repetindo, como você deve usar o poder de Deus, como você deve usar a Deus. Geralmente há um entendimento errado sobre usar o poder de Deus. A pessoa quer usar de dentro para fora, quer explodir, enquanto, na verdade, ele deva usar o contrário, para implodir, entende? Para se render. Porque o maior desejo de Deus, é este: trabalhar em cada um de nós.
viver em nós. Isto é muito mais do que trabalhar através de você. E às vezes queremos trabalhar para Deus, queremos comprar Deus com nossos trabalhos, enquanto a Bíblia diz: o que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de ti? Ele não pede que a gente seja simplesmente um trabalhador. Não. O que é que o pai ou a mãe deseja dos seus filhos? Aproximação, companheirismo, respeito, não é isso? Você não quer que o filho seu seja como um empregado, só trabalhar para ti. E nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos e filhas. Então, o que Deus deseja é mais de nós do que através de nós. É certo que Ele usa-nos, mas o primeiro passo, a preocupação de cada um deva ser esta: simplesmente deixar Deus fazer a obra em você, do que através de você. Às vezes, a gente observa, ali perto de Goiânia, tem uma cidade chamada Trindade. E eles têm uma festa anual, as pessoas caminham muitos quilômetros, pessoas vêm com seus carros de boi durante semanas ou até quase um mês, vêm de longe, acampando pelas estradas, nos seus carros de boi, suas juntas de boi, como antigamente. E há pessoas que fazem votos absurdos, até saem de joelho e põem pedra na cabeça, sobe escadarias. Deus, Ele não pede essas coisas de ninguém, Ele não pede sacrifício. A Escritura nos diz que o obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. Deus não quer sacrifícios. Desta forma, com esta natureza, não. E o profeta nos diz que muitos querem fazer a obra de Cristo sem primeiro refletir a Cristo. Estou falando devagar, quero que vocês comam devagar. Fazer a obra de Cristo sem primeiro refletir a Deus. Quando, na verdade, a coisa é o contrário. Primeiro refletir a Deus, para depois fazer as obras de Deus. Cada cristão, Paulo nos diz que ele é uma carta viva. Vós sois nossa carta escrita, carta viva escrita, não com tinta, mas pelo Espírito Santo nas tábuas de vosso coração. Então, e o profeta ainda nos adverte que o poder sem caráter, ele é diabólico. O poder sem caráter. Quer dizer, a pessoa usar o poder de Deus, ou ter o poder de Deus, se tem, vai usar, né? Mas sem ter uma mudança, sem ter aquele caráter cristão, isso é diabólico. Ele vai fazer o mau uso daquilo. Ou mesmo que faça um bom uso, coisa que será difícil fazer um uso correto se tem um espírito errado. Não há como fazer. E Paulo mesmo, ele, com a sua igreja, ele sentia, como ele disse, dores pela igreja, dores de parto, esperando que Cristo se formasse na igreja. Quer dizer, este caráter de Cristo se formasse nela.
Paulo diz: meus filhinhos, por quem sinto de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19, né? Então, concluindo, eu quero dizer nesse ponto que devemos usar o poder de Deus, a graça de Deus. Graça quer dizer favores, a nosso favor, para nós mesmos, isto em primeiro lugar, para nos mudar, nos transformar, para nos converter, para tirar de nós aquelas coisas, vamos dizer, que por tradição herdamos de nossos pais. Eu fui assim, eu sou assim, minha natureza é assim. Entende? Usar o poder de Deus para nos limpar. Por isso eu disse que é muito errado, como muitos procuram o poder de Deus, querem curar, querem desafiar, entende? Querem isso, querem aquilo, ora, Elias fez isto, mas antes de Elias fazer aquilo, Deus fez o trabalho, ele permitiu Deus fazer o trabalho nele. Antes de Moisés fazer o que fez, Deus fez o trabalho em Moisés. Cada grande homem de Deus, mulher, dentro das Escrituras, ou durante a história que você vê Deus usando essa pessoa, você pode observar que primeiro Deus fez aquela obra na pessoa, para depois fazer através da pessoa. Eu não importo se Deus não quer fazer a obra através de você, mas eu, como pastor, quero que Deus faça a obra em você. Então, muitos olham o poder de Deus como Sansão, para correr com o filisteu, para assustar os filisteus, entende? Mas ele não usou aquele poder para mudar o seu coração, a sua natureza de mulherengo, de cobiçador, de um vaidoso, um desafiador. Muitos querem o poder de Deus para desafiar outros, mas não desafiar a si próprio. Porque se Sansão tivesse, em primeiro lugar, usado as coisas de Deus para ele, não teria terminado como terminou a sua vida. Um escravo do pecado. Isso foi o que ele sempre foi. Irmãos, então essa visão de querer usar as coisas de Deus para, vamos dizer, correr com filisteus, não é certo. Devemos usar esse poder para nos converter. Então, veja, converter a nós mesmos, não é certo? Nos esvaziar do nosso ego, do nosso orgulho, que é uma das manchas mais difíceis de sair, é o seu eu. Eu penso assim, eu sou isso, e ainda mais nesta era que temos o apoio, o espírito, entende? Que é o direito. Aí estão as leis dando direito, direito dos povos, razões e razões e razões, e nunca se matou tanto, nunca houve tanto divórcio, nunca houve tanta desgraça, tanta contenda, tanto inferno, como nos dias de hoje. Então, usar o poder de Deus para aniquilar esse seu orgulho, esse seu egoísmo, essa vaidade,
querer ser um destaque, não é certo? Para vencer as suas diferenças, vencer os seus rancores, vencer a si próprio. Que hoje em dia sempre o que observa é: eu não perco tempo para me parar ali naquela notícia, seja cara, cabeça ou pé, entende? Como a revista Caras e outras coisas, que os famosos estão fazendo. Não me atrai, nem sei quem é quem. Entende? Não sei quem são esses, não me atrai. Agora tem gente que vive suspirando atrás de seus ídolos, copiando, querendo ser. Esses dias vi de um certo senhor que gastou não sei quantos, 300 mil, 400 mil, para parecer com fulano, que eu não sei de que lugar da China ou de onde ele é, que país é. Pessoas se submetem a cirurgias caras, entende? Sai do natural, porque quer ser a fulana, quer ser o fulano, entende? Isso é o quê? Vaidade. Nada mais é do que vaidades. Então, irmãos, vamos seguindo. Nós recordamos que o profeta, ele mesmo diz, que o maior inimigo que o William Branham tem é o chamado William Branham. Este é aquele que não deixa ele se render a Deus. O teu maior inimigo não é o teu marido, com quem às vezes você está de ponta, ou tua esposa, ou fulano, ou patrão, é você. O meu maior inimigo sou eu. E o teu é você mesmo. Então ele anda contigo, ele dorme contigo, ele come contigo, e você... É bom manter o inimigo por perto, sabe disso? Vigiando. Não é que o inimigo esteja longe, é bom às vezes mantê-lo perto, porque aí você cuida dele, você vigia ele, não é certo? Então você tem que dizer, para trás de mim, Satanás, tem que dizer igual Jesus disse para Pedro, né? Aí está o real perigo, quer dizer, está dentro, está em nós mesmos. Porque, como diz o profeta, não é a bicada da sabiá que vai estragar aquela fruta, mas é vamos dizer, é a proteína dentro daquela fruta, é o bicho. Isso é o que é o pior. Entende? Agora, como é que você vai usar a graça de Deus, o poder de Deus, os benefícios de Deus? Sem primeiro você vai ser transformado, como que você vai saber, vai usar para a glória de Deus uma coisa que primeiro você não é transformado? Seria a mesma coisa do que você pôr água em um copo que está sujo. Pode, a água é limpa, mas e o copo? Você beberia dessa água? E Deus tem que cumprir a sua promessa. Sempre Ele cumpre a sua promessa, que Ele prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ele prometeu. Mas no meio de toda esta carne, Deus tem seus servos reais e suas servas. A própria Escritura nos diz em Salmo 68, 18, subindo ao alto levaste cativo o cativeiro e deste dons aos homens. Para quê? Para que pudesse manifestar, e
desse dons aos homens e até para os rebeldes. Nos diz a Bíblia isso, até para os rebeldes. Quer dizer, até para inconversos. Então, o que nós necessitamos, irmãos, vocês sempre estão ouvindo, e sempre o mundo cristão está buscando uma palavra de enchimento, enchimento, enchimento. É claro que o pregador tem que pregar sempre, falar sobre isto. Mas o que nós mais precisamos é de um esvaziamento. Se você tem um copo cheio de alguma coisa e quer usá-lo, você não vai poder usar corretamente se primeiro você não esvaziar aquele copo, aquela vasilha. Você quer usar uma certa travessa e ela está cheia de alguma coisa, primeiro você tem que tirar aquilo para depois usar para aquilo que você deseja. Então, a maioria, na verdade, o que nós precisamos é de uma mensagem de esvaziamento. O profeta nos ensina estas coisas sobre a mensagem perfeita força por perfeita debilidade, que não se pode nunca chegar a uma perfeita força sem você chegar a esse esvaziamento, a uma debilidade, saber que você não é nada. Então, irmãos, o que acontece é que alguém diz, eu quero o poder de Deus. A maioria diz, dos pensamentos, aí fora isso. Eu quero explodir com esses demônios, aí eu quero expulsar, eu quero fazer isso. E, às vezes, o diabo que precisa ser expulso fica dentro da pessoa. Esse é o primeiro que tinha que sair. É o primeiro. Entende? Não querer sair por aí para explodir tudo. Existe a explosão, põe uma dinamite ali, ela atira tudo para fora. Mas, atualmente, eles também implodem um prédio. Eu lembro quando queimou aqui o prédio da Rena, em Porto Alegre, bem encostado em outros 2 prédios. Eles implodiram aquele prédio queimado e ele não danificou os prédios vizinhos. É um certo jogo de explosão aqui, ela bate aqui, a outra ali, então a coisa desmorona por dentro. E o poder de Deus precisamos, em primeiro lugar, para implodir. Entende? Essa coisa errada, essa coisa que precisa sair. Não é certo? Queremos o avivamento. O que é o avivamento? É o poder de Deus em movimento. Avivamento é isto. É o poder de Deus em movimento. Agora, que tipo de movimento queremos este poder? Sair aí fora e explodir as coisas? Primeira coisa é implodir com você mesmo. Eu dou graças a Deus que muitas vezes Deus não respondeu minhas orações e que não responda quando não estiver na linha certa. Não é certo? Mas eu já tenho visto em minha vida pessoas orar, jejuar, querendo dobrar a Deus pela força da oração, do jejum e, vamos dizer, usando o jejum até como uma birra. Não é isso que Deus pede. Leia o tipo do jejum que agrada a Deus. Está lá em Isaías. Porque querem o poder.
E graças a Deus, Deus não responde algumas delas. Porque se respondesse, aquela pessoa ia sair com facão por aí, nem facão não é, uma guilhotina cortando o pescoço de todo mundo. Pensa você rapidamente, se Deus der o seu poder para alguém, um egoísta, um nariz empinado, aí, orgulhoso. Está vendo? Eu tenho isto porque o que eu creio é certo, está a prova de que é certo. E você não tem nada. Sem terem nada, já julga, condena e faz o que faz, e calcula se tivesse uma vindicaçãozinha. Então, aí fora, muitos denominacionais podem dizer que eles estão certos porque eles têm alguns dons. E estão certos? É preciso ter uma compreensão clara, melhor das coisas de Deus. Então, a oração, irmão, eu creio na oração, eu creio no jejum. Apesar de quase não fazer mais jejum, mas já jejuei, eu me tenho que jejuar. Agora, a oração, para que a oração? A oração é como diz o profeta, ore, abrande o teu espírito com a oração. Quer dizer, achegue as coisas de Deus. É a oração a maneira de se achegar a Deus. Mas só a oração? Não. O louvor, a leitura, a dedicação nas coisas de Deus, aos cultos, as coisas que estão ao redor de Deus. Achegue. Então, ela vai abrandar. Certa vez, o irmão Brana, ele disse que ele pôs uma menina, jovem lá, numa reunião, uma recém-convertida, que não estava bem vestida. Não penso que estava com a saia pelo meio das pernas, não. Vamos dizer, não cobria bem ainda o seu joelho. E o irmão Brana disse que veio o pregador ali, um amigo, e quase lhe bateu. Você põe essa mulher, essa moça, desse jeito para tocar na igreja? O irmão Brana se defendeu com humildade, dizendo, é que ela é uma recém-convertida, eu vejo nela um bom espírito. Mas não adiantou, o pregador era um radical. Daí o profeta diz, eu conheço a igreja dele, na igreja dele conheço uma irmã que veste comprido, mas tem um gênio de brigar com uma serra circular. Vocês já viram serra circular? Põe ali e vai cortando, é uma motosserra, sabe? Quer dizer, é uma serra circular. O profeta estava, em outras palavras, comparando. A coisa está errada de cá, mas também aquela coisa lá. E aquela coisa ali. Então, veja vocês, que o cristianismo é uma moeda de duas faces. Nos compra por dentro e por fora. Entende? Ele não vai nos comprar só por fora. Mas, desculpa, ele não vai comprar só por dentro. Deus só quer o meu coração. Não, ele te compra de ambos lados. Então, é necessário fazer uso da oração. Vamos aprender a fazer uso da oração. Direcionar nossas orações no rumo certo. Por isso é que há os ensinos. Você vem à casa de Deus para ouvir, para aprender. Não é certo?
E nós cremos que Deus responde às orações. Você crê? Você crê que Deus responde a oração? Agora, vamos ver. As orações, elas não devem ser aquela coisa fria, distante, que não esteja aqui. Ela deva ser a oração com sentimento de alma, com desejo genuíno. Não é porque você começa a orar e ainda, vamos dizer, não esquentou, ainda não chegou onde devia chegar, nem vou orar, estou orando friamente. Não é assim. Você vai entrando, vai entrando, vai entrando, daqui um pouco você some no Espírito. Entende? Mas a oração, ela deve ter um genuíno sentimento. Os que oram pelos enfermos, deva se colocar no lugar do enfermo, daquele pai, daquela mãe, daquela criança. Se a tua criancinha estiver doente, com que sentimento você ora por ela? É este sentimento que expressa esse genuíno amor, é que nós devemos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Não fazer a coisa, vamos dizer assim, mecanicamente. Como o irmão dizia para o irmão Brana, que ele casou, estava tudo bem, e ele saía de manhã para trabalhar, mas antes de sair, depois do desejum ali, ele abraçava sua esposa, a beijava com aquele sentimento, ela ia até a porta e despedia, chegava no portão, ele virava e dizia adeus, mas um certo dia teve umas diferencinhas. Ora, diferença às vezes é para ajustar melhor a peça, sabe? Não é o fim do motor, não. Não é o fim da convivência, não. E ele, então, fizeram a coisa mecanicamente. Abraçaram, se beijaram, ela foi até a porta, abriu, chegou no portão, disse adeus, ela respondeu, mas sem aquilo estar dentro. E vocês sabem que essas emoções, essas coisas negativas, tiram o brilho do positivo. E ele saiu e começou a pensar, que tal se eu bater o carro e morrer, eu não voltar mais em casa? Ele começou a analisar, eu não ter oportunidade mais de reparar isso. Daí ele virou o carro e voltou em casa. Quando abriu a porta, ela estava ainda de pé, junto à parede, chorando. Ele não teve que dizer nada. Ele abraçou-a com sentimento. Então, chegou no portão, disse adeus, adeus, e ele foi em paz e ela ficou em paz. As coisas têm que ser feitas de alma. Se você ajuda alguém, ajude, não para aparecer. Se você dá o testemunho do Evangelho para alguém, não faça isso para aparecer diante do ministério. Não seja o evangelista para aparecer diante da igreja, tocar trombeta. Faça a tua oração para que Deus ouça, faça o teu jejum, faça o teu trabalho, faça as coisas de uma maneira discreta. Então, irmãos, nós temos, a igreja, ela tem o poder para deter o mal, toda a obra do mal. Mas ela também, você tem o poder. Olha bem, repetindo, a igreja tem de Deus o poder, a graça, a promessa, para deter toda a obra do diabo. Mas você é que tem o poder. Entende? Você é que tem o poder, o livre-arbítrio, para permitir Deus te usar.
para você se render. Esse é algo que não depende de Deus, depende de nós. Porque Deus quer participar da nossa vida, mas Ele não é um intruso. Ele vai vir à medida que a gente se abrir para Ele, permitir. Então, nós vemos, irmãos, que pelo caminho da oração, da rendição, quantos milhões de cristãos trilharam por este caminho e tiveram uma vida de sucesso. Viveram vidas virtuosas, tiveram vitórias. E o importante é que eu e você não somos diferentes deles. Eles eram homens e mulheres, tanto quanto qualquer um aqui. Se você é homem, eles eram homens, aqueles homens. Mulheres, eles eram todos humanos. E mesmo que Deus operou neles e os transformou, eles não deixaram de ser humanos. Quantas esposas, vamos aqui, obtiveram este poder para transformar ela mesma e transformar o seu marido, e pais transformaram os seus filhos. Veja só, mas antes de querer fazer o trabalho nos outros, primeiro, usem você. Entende? Pessoas, esposas ou esposos tiveram este poder em si, esta graça que lhes deu condição, habilidade, vamos dizer, lhes deu força para ser aquilo de um modo genuíno, não por uma pena de pavão e de urubu por uma pena pavão e pensar que é pavão, não, mas ser realmente genuíno. Pessoas transformaram as circunstâncias ao seu redor, como diz a Bíblia, Hebreus 11, né? Na batalha se esforçaram, mudou as circunstâncias, fez inimigos, amigos, mudou o currículo da sua convivência, do seu lar, transformou seus casamentos. Que eu não creio que um casamento é para chegar ao fim. A pessoa já casa, leva aqui o papel de casamento e na outra mão já leva o do divórcio. Eu não creio nesse tipo. Agora, o poder de Deus, ele não é uma arma que você deva pensar que tem que usar ele para amansar esse animal brabo, esse marido, vamos dizer, irmã. Amansar esse animal teimoso. Mas o poder de Deus é uma ferramenta suave, uma ferramenta de restauração, uma ferramenta obtida pela oração, de uma pessoa que deseja fazer o que é certo. Às vezes não tanto querer estar certo, mas fazer o que é certo. E esse bom espírito é um meio de convidar a Deus para entrar na vida da gente, na vida do filho, na vida do marido, na vida da esposa, das filhas. Irmã, deixa eu falar um pouco sobre o lar. Porque, francamente, os maiores problemas estão debaixo dos nossos telhados. Do nosso telhado, entre aqueles que amamos, aqueles que criamos. Eu faço uma pergunta para você, irmã. Seja sincera.
Você ora todas as vezes pelo seu marido, como você ora pelos seus filhos? Todas as vezes. Mesmo quando ele é aquela pessoa que te irritou, te magoou, te pisou no calo, aquela pessoa teimosa. Nessa hora você ora com todo o seu sentimento por ele. Não vou pedir para levantar a mão, não fique com medo. Irmão, você faz a mesma coisa pela sua esposa? Você ora por ela como você ora pelo seu filho, pela sua filhinha, pela sua filha? O sentimento é o mesmo? Deveria ser. Vamos ser sinceros, pastor, nem sempre, né? É a verdade. Porque é difícil realmente, eu concordo, é difícil orar por alguém, entende? Orar com aquele genuíno sentimento cristão para quem fere a gente, para quem irrita a gente, esse homem que abusa da sua autoridade, entende? Essa mulher que não deixa de ser uma garoa direta, dia, mês e ano inteiro. Então, veja você, a mulher não tem o poder, não tem a autoridade sobre o seu marido. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, irmã, você tem autoridade, entende? Sobre todo o poder do inimigo que está atuando através do teu marido para te cutucar. Agora, você pode usar este poder para atrapalhar os planos do diabo, para prejudicar o diabo. Entende? Você pode fazer uso desse poder com suas orações. Voltamos àquela escola dominical esses dias aqui, que você tem que atingir o espírito atrás. Agora, com que espírito você vai chegar a Deus? Senhor, faz isso, eu não suporto mais esse homem desse jeito, esse filho desse jeito, essa mulher desse jeito, o Senhor faça alguma coisa. É assim? A coisa mais difícil, olha bem, que a gente percebe, leva tempo e muitos rebenta, acaba, morre e não vê. É que precisa usar a oração primeiro para si. Que não é ele, ou ela, ou A, ou B, que deva ser transformado, mas você, castelhano diz, ustedes. É difícil a gente perceber que a gente é que está precisando mais do que aquele outro. Então, veja só. Porque o casamento, há muitas coisas dentro do lar, muitas coisas no casamento, entende? Que realmente faz parte dos planos que o diabo usa para dividir, separar, divorciar, acabar. Faz uso. E nesta era de razão e direitos, né? A pessoa não suporta. Quem é que, às vezes, não se torna irritante? Às vezes você irrita você mesmo, nem você aguenta você. É isso aí.
há pessoas que gostam de ser irritante, dá azia em sorrisal. É verdade. E à medida que vai ficando mais velho, se você não entender isso, você vai ficar um rabugento, uma rabugenta. Chega na casa da filha, do filho, você manda na sua, ele já casou, ele é independente. Não é chegar lá e pensar, vai mandar nele mais do que a mulher dele. Por isso que sogra e nora, às vezes, pega fogo. Entende? E aí vai os problemas. Bem, não vamos entrar nessas coisas todas, senão não acaba nunca, né? Então, veja, são coisas normais, ou acha que nunca vai ter? Antes de casar, tudo maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, amém. Senão a pessoa não dava esse passo. Mas não vai ser toda a vida maravilhoso, não. E depois que passa a lua de mel e os tempinhos, e aí? Vamos se acostumando. E aí? E há pessoas que não suportam ouvir não. Não, esposa, eu não posso. Não, esse vestido custou caro demais, nós temos outros compromissos. Temos que atender dívida, agora você está gastando aí R$500 em um vestido? Eu não tenho condição para isso, e você gastou mais do que o teu salário, está comprometido 3 meses já com essa bota por aí, ou isso, aquilo. Ah, tem gente que não quer ouvir nada que lhe contraria. Faça isso. Seja um católico de você mesmo. Põe esse teu ego, faz uma capelinha, acenda umas velhinhas toda noite. Entende? Faça uma capelinha, põe ali umas velhinhas, sei lá, faça a tua capelinha. Já que se vê tão santinho, tão que isso é o padrão. Então, irmãos, nós devemos aprender a orar. E eu quero dizer a vocês, eu me preocupo com essas coisas para o dia a dia em nossas vidas, do que preocupar com mistérios e com coisas. Olha, se Deus quiser me dar alguma coisa, sim, mas eu não quero ter conhecimento sem ter primeiro uma vida com Deus. Agradeço, é bom, mas se esse conhecimento não me levar a render, ser o melhor cristão, você ser a melhor cristã, espere um pouco. Primeiro, seja um bom cristão, seja convertido, nasça de novo, tenha a natureza de Cristo, daí sim, com a mente de Cristo, você saberá usar as coisas de Deus. Senão, nunca saberá como usar as coisas de Deus. Então mas pastor, devemos orar? Olha, devemos aprender como orar, isso sim. Não é orar por orar, aprender como orar. E os apóstolos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Que orar nós oramos, irmãos, mas os resultados são poucos. Então, aí está, é porque não oramos de uma maneira certa. E a própria Escritura nos diz que não pedi e pedi mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago nos fala disso. Adúlteros e adúlteras, quer dizer, queremos adulterar os propósitos de Deus. Não sabeis como orar. Que é orar para fortalecer mais a si próprio, quando deveria se esvaziar. Então, pare com isso. Minha irmã, vocês sabem. Essa linguagem é comum entre nós humanos.
queremos sempre fazer uso de nossos próprios recursos, ao invés de deixar Deus operar. Deus fazia a obra. E Ele não vai fazer a obra como um mágico. Tirou o coelho da cartola. Não. Com o tempo você vai observar que você vai mudando, essa fera vai mudando, se é uma fera teu marido, vai mudando, esse filho vai mudando. Por que atingiu o filho? Você está perdido, você é um vagabundo, você é isso, você não vai valer nada, você vai para a cadeia no futuro. Entende? Por que você não use? Então, achegue a Deus e pede a Deus que reverta o quadro. O quadro dele pode ir para esse lado. Ele está indo para a droga. Vamos dizer, esse adolescente. Por que você não chega diante de Deus e peça, Deus, reverta este quadro. Faça como a viúva que ia no juiz. Juiz, julga minha causa, julga minha causa. O homem disse, eu não temo a Deus nem aos homens, mas vou atender essa viúva para que não venha me incomodar. Não posso nem almoçar, às vezes estou dormindo. Quando abro a porta de manhã, ela já está ali. Vou atender para me ter cuidado. E Deus diz, veja o que diz o juiz injusto. Quanto mais Deus não ouvirá os seus que suplica dia e noite, e lhes dará do seu Espírito, porque uma vez você tendo o Espírito de Deus, você saberá como agir diante de cada circunstância. Então devemos procurar usar os recursos de Deus ao nosso favor, ao invés de dos nossos próprios recursos. Geralmente é muito comum, ainda mais quando o casal é novo, né? E vocês sabem, irmãs, que mulher cavaleira, se deixa, domina mesmo. E tem homem que já vive cestroso e já coisa... Uma vez eu estava assistindo um casamento, participando de um casamento, um colega pregando, e a gente é da casa ali, a menina, eles muito gracioso, e ela queria demais de casar com o rapaz, estava até doente, adoecia, e ela disse, eu vou amansar esse potro brabo. Mas falando, brincando, a família... E o rapaz entrou cestroso, e ele ainda ouviu isso. Calcula você. Eu vejo quando pergunto, não deu de amansar? Não amansou? Não amansou? Não deu de amansar? Tem outro que eu pergunto de vez em quando, e aí? Como foi? Diz que ia amansar também, aí era ela, né? Ele queria ir amansar. Tá bom. Mas quantas discussões dentro de casa? É uma arma que se usa. Não diálogo, discussões. Cada um puxa para o seu lado. É as armas que se usam, né? Discute. Às vezes muda de arma, né? Como se suplica, roga, suplica. Outras vezes ignora, faz que nem estou aí, né? Outras vezes evita, outras vezes confronta, debate, e até usa mesmo silêncio, fica emburrado ou emburrada. São todas armas naturais. São recursos naturais. E como, desculpa, irmãs, mulheres fazem do seu corpo uma arma. Uma arma. Vocês sabem o que eu quero dizer, né? Quando a Bíblia diz que você não tem poder sobre o seu corpo, nem o marido tem poder sobre o dele.
Mas, pastor, a gente está aborrecido, ou isso e aquilo. Mas será que você não pode fazer um sacrifício e lutar e vencer você? Porque a mulher, geralmente, mais é por afeto. Mas o homem tem uma necessidade. Agora que tenha domínio, não é mesmo? E respeito. Tá. Um dia a gente encontra só nós aqui, os velhos, né? Os casais aí. Então, irmãos, pare de usar estes recursos naturais. Você quer mudar ele usando esses recursos? Você quer mudar ela usando a sua autoridade, a sua posição? E as orações terminam, Deus, faz isso. Irmãos, Deus não é nosso empregado. Por que você não vê que você talvez esteja precisando mais do que ela? Mais do que ele? A Bíblia mesmo nos acode dizendo, não é por força, nem o quê? Mas é através, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Todo divórcio, toda separação, você sabe que isto é um ato de desespero que aquela pessoa chegou, porque alguém tem que pedir. É um ato de desespero, a pessoa se vê incapacitada de transformar o outro, ou incapacitada de transformar ela, se sente decepcionado, se sente frustrado e diz, eu já fiz de tudo, pastor, e não tem jeito. Mas com que espírito você fez de tudo? Supliquei, mas com que espírito? Vamos ser francos, vamos olhar para dentro de nós. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. A prova que o espírito não era certo é que não continuou. Você tentou, disfarçou, mas não era genuíno. E Deus não quer trabalhar em cima de uma coisa que não é genuína. Entende? Porque uma plataforma que não é firme, ela vai desmoronar um dia, e tudo que estiver sobre ela se vai também. Mas, pastor, eu já fiz de tudo, e não tem jeito. Enquanto outros dizem, não, de jeito nenhum. Eu não, já fui boba demais. Quer dizer que agora está sabida. Quer dizer, eu já me humilhei, eu já fiz isso. Com que espírito? Por nascimento, nasceu? Ou somente para ganhar uma parada? Isso prova de que a coisa não foi mudada. Eu não sou mais boba, eu não vou ser mais boba, eu não vou ser mais um bobo, comigo eu vou mostrar quem eu sou. A verdade não é mostrar quem você é. Agora, sempre foi isto, é que viveu debaixo de um disfarce. Viveu debaixo de um disfarce. A coisa nunca foi mudada por dentro. Porque quando é mudado por dentro, aí é genuíno aquela atitude. Então, o que chega o casal? E há um espírito rodeando neste tempo. E eu digo que é um ato de desespero, a pessoa se vê impotente de mudar as coisas. Isso eu estou livrando a parte da infidelidade. Que mulher nenhuma aguenta a infidelidade e marido algum aguenta.
Você pode separar, irmã. Ele é infiel, é o que seja, você quer? Analise bem. Mas você não pode casar de novo. E esse homem também não, se ele é culpado. Aí ele não tem direito. Então a pessoa entra em um desespero, e uma pessoa está em desespero, ela nunca vai tomar uma atitude correta, nunca vai fazer uma boa decisão. Pode ver uma pessoa desanimada também, a pessoa está desanimada, então ela desiste de fazer o que é certo. Não é assim? Outras vezes a pessoa se sente tão sozinho. Eu compreendo todas as coisas aí. Enfrenta a solidão, e isso é uma tortura e deixa a pessoa com desejo de encontrar alguém, né, que olhe para a sua alma e veja ela. E esse negócio, eu vou falar uma coisa aqui, eu uso sempre, os anos trazem experiência. Quando um marido, um homem começa a alegar razões e mudar o comportamento, então, mudar o seu comportamento de esposo, dono de casa e tudo, e começa a pressionar a mulher e dizer que ela é isso, é isso, é isso, é isso, eu sempre sei que há boi na linha desse camarada. Ele está ouvindo outras conversas com alguém lá no trabalho, e hoje pela internet, pelo celular. Ô, irmão, a coisa é fácil encontrar amigos aí. Dali um pouco a voz aquela amiga fica melhor do que o da esposa. E ele começa a massacrar a mulher, humilhar ela, entende? Pode saber, a experiência geralmente me tem dito, não é 100%, mas geralmente a mesma coisa é ela. Começa a fazer tanta boquinha ou exigir tanto, então começa, olha, é o problema. Deixa o tempo, porque não há nada oculto que um dia não venha para fora. Nunca não vem para fora. Agora, vou fazer uma parada aqui. Irmã, o que você quer com Face? Homem, o que você quer com Face? Se é para ter só entre família e amicíssimo, você não deva ter pessoa além do teu genuíno círculo no Face. Não estou dizendo que não pode, mas eu estou dizendo que você tem que saber como usar. Mandar fotografia ou isso, aquilo. Agora, ficar tempo todo. Como disse o pastor Edivaldo ali, eu tenho tantos amigos no Face. Que a mulher casada quer tantos amigos? Levanta a orelha, meu irmão. Levanta a orelha, minha irmã. Esse homem quer tantas amigas, aceita todo mundo, somente para dizer, eu tenho, olha, tantos seguidores. Quer ser popular. Vai para a revista Cara, lá é onde aparece. Homem, eu sempre antigamente eu dizia, homem cheira homem, mulher cheira mulher, mas hoje já nem pode dizer isso mais, né? Que as coisas eram tão estranhas, nunca mais eu disse isso. A coisa ficou difícil hoje em dia. Então, veja você. Vamos chegando ao final, né? Agora, diante de todas essas desgraças, essas coisas que vai encaminhando, você vai vendo o rumo que a sua vida vai indo, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, ao seu marido, os seus filhos, será
desculpa, que você, meu irmão, minha irmã, vai assentar e aceitar aquilo impassivelmente? Você não deve tolerar isso. Isso é, você não deve aceitar isso, não usando os recursos naturais da carne. Mas você deveria chegar a Deus e não aceitar a destruição da sua família, e chegar a Deus de coração e se render a Deus para que Ele entre em ação. Converta esse homem, transforme, mude. Você não vai ver uma mudança de hoje para amanhã, mas com o tempo você vai ver que ele é menos irritadiço, é mais respeitoso. Ela, é como diz o irmão Brano, aquela experiência que o casal, ele pentecostal e a irmã luterana, e ele chegava em casa e ela dizia: eu vejo que você vem lá da reunião, está até rouco, tanto gritar, rolar no chão e fazer aquele barulhão todo. E ele caiu no chão e disse: eu te expulso esse demônio, ó Deus, eu expulso esse demônio dela. Daí ele foi: irmão Brana, eu vou deixar minha mulher, não dá mais, não dá, e contou lá seus problemas. Daí ele disse: você já mudou de atitude para com ela? Por certo, pegou ele de surpresa. Mas ele era uma ovelha, ele seguiu a orientação do seu pastor. Dias depois ele disse: irmão Brana, minha esposa é tão diferente. Ele passou a orar por ela com sentimento, passou a amá-la, passou a não comprar, né, irmãos? Deixou Deus operar, daí ele voltou e disse: minha esposa é tão diferente do que eu pensava. Quer dizer, daí o profeta diz que você não expulsa um demônio com um coração inconverso. Não é assim. Ou ele mesmo diz: eu conquisto os demônios com amor. Quer dizer, você ora com sentimento por uma pessoa, daí você consegue expulsar o demônio. Demônio não expulsa o demônio. Então você não deva aceitar as coisas, minha irmã, meu irmão, pai, mãe. Aplique isso em todos os níveis. Você não deva aceitar as coisas de uma maneira passiva. Não. Você tem poder, você tem promessa de Deus. Deus prometeu estar ao nosso lado. Você pode ir à frente, você reaja. Não aceita as condições, mas não aceita e corra para Deus para mudar o quadro. Eu não creio, desculpa aqui, eu não creio vamos dizer, numa convivência que emplasto de fubá, esparadrapo aqui e ali. Ó, irmã, quando ele chegar, você tem que chegar, ir lá no portão, receber, dar. Ó, irmão, você tem que ir. Quer dizer, você tem que saber pisar em cima de ovos, senão você vai quebrar. Irmão, quem é que, de vez em quando, não deixa a coisa derramar? Se um casamento está de pé só por causa de... Eu creio que deva ser por uma mudança em cada um, individualmente. Aí estarão pondo Deus na frente e é Deus que irá dar graça. Porque antes de casar, como eu dizia, tudo está bem. E depois que chegam os problemas? E depois que vêm as dificuldades? E ele diz não, e ela diz não. E quando vem a contrariedade um do outro? É como diz o profeta: você deve amar de tal modo que supere todas essas coisas. Mas tem pessoas que como que é aquela florzinha, dorme? Unha de gato, né? Ela está abertinha, lindo. Chega e faz assim. Nem precisa bater 2 vezes, né? Basta aqui, ó, triscar.
Ela, Cai o semblante, igual Caim caiu o semblante. Fica emburrado. E ali pronto. Vem comer. Não. O lar vira monossílabo. Fulano, você gosta disso? Tu sabe? Não. Você vai em tal lugar? Não. Outra coisa difícil de lidar, né? Vai de um lado. E tem homem que é bom nisso, né? Diga para ele, olha, querido, eu não sou, mas na hora que pega por fora, tudo está bem, diz, olha, querido, eu não tenho pastagem aí para um burro, não. Entende? Eu não tenho milho para dar para burro, não, vive emburrado. Mas tem que fazer na hora certa, na hora certa. E esses dias eu ensinei vocês, irmã, como pedir as coisas para os homens. Você tem que avisar, pedir um dia antes, porque quando fala, vem a trovoada, você fica quieta. Daí ele é mais lento, aqui os homens é mais, entende, bobo, pensa mais lentamente. Daí ele vai dizer, e ela tem razão, tá? E a mulher gosta da coisa agora, tem que ser agora. Às vezes o homem nem pode dar um plano, olha, eu quero fazer um negócio assim, tá. Olha, eu quero isso, você tem que sair agora. Ô, irmã, tem homem que nem conta seus planos para a mulher, porque a mulher quer que, se não comprou nem a galinha, já quer comer o ovo. Então, vejamos aqui. Você não deve aceitar passivamente as coisas, você tem que reagir, mas reaja de uma maneira certa, não humana, com recursos humanos, com teimosia, com discussões. Aprenda a dialogar sem brigar, mas que sempre seja em um ambiente bom, próprio, atmosfera. E não veja suas diferenças diante de filhos, de filhas. Dê este presente para os filhos também, mães. Pais, dê este presente para os seus filhos. E quando você entra diante de Deus, Deus vai dizer o que é que você tem que mudar. E nós nunca iremos mudar, ainda tenho 15 minutos, né? Nunca vamos mudar se primeiro não começa aqui a mudança. Toda mudança começa pela mente. A pessoa começar a pensar diferente, ver diferente, e aí vai sentir diferente. Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, tem que mudar essa coisa velha, esse tabu velho, essa maneira bitolada, pessoal, carnal. Transformai-vos pela renovação da cabeça, os pensamentos. Comece a enxergar do outro lado. Se ponha no lugar daquela pessoa. Se ponha no lugar daquela pessoa, ao invés de condenar. Se você estivesse no lugar dela, você queria ser apedrejado, apedrejada? Jesus disse, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Como vós quereis que os homens vos façam, fazei vós da mesma maneira. Antes de você tomar qualquer atitude, se ponha no lugar daquela pessoa. Para você compreender melhor as atitudes dele ou dela. Meu patrão hoje estourou e eu vou pedir a demissão. É fácil ser empregado. É fácil. Chega o início do mês, pronto, você trabalhou, você vai receber. Mas o patrão, às vezes a coisa não correu bem, onde ele vai arrumar? Primeiro tem que pagar os impostos, senão o governo, que não é sócio, é mais do que sócio. E ainda te multa se não dá parte dele. Às vezes tem que, então, a cabeça está cheia. E quem é que não perde, não fica agitado?
Há bons patrões, há maus patrões, há bons empregados e há maus empregados. Agora, irmãos, eu quero dizer, se você deliberadamente, voluntariamente colocar a sua vida diante do trono de Deus, me escute, e deixe essa coisa pessoal sua embora, se você deixar as suas necessidades nas mãos de Deus, Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a orar, como entregar a sua vida em oração na mão dEle. E aí Ele vai te mostrar, Ele vai reavivar a sua fé, a sua vida, o seu ânimo, o seu lar. Ele te vai abençoar. E você vai viver melhor do que jamais viveu. Então, coloque-se nas mãos de Deus. Renda-se. Não pense que é o poder que vem para mudar as coisas. Não. A mudança é em nós. É em nós. Aplique este poder para te transformar. E uma vez transformado, você vai saber como usar, entende? As coisas, você vai ter uma nova visão, vai ter um melhor discernimento. Porque a coisa mais difícil que eu sei é querer que uma pessoa natural haja como espiritual. Às vezes a pessoa chega, pastor, isso, mas todas as armas que eu olho é tudo, é a mesma que o ímpio usa. Tudo. Natural, no mesmo nível. E a gente quer que ele e ela haja como espiritual. Mas como vai agir se não subir de nível? Como vai a sua vida com Deus? Pastor, não está bem. A vida de oração, meditação, consagração, não está bem. E como vai querer que as coisas vá bem? Primeiro, preocupe com você. É como diz o profeta, antes de você fazer alguma coisa, primeiro entre no Espírito e você vai ver que as coisas serão diferentes. Amém? Então, veja que as orações, elas mudam as coisas, né? Que Deus possa nos abençoar e deixe Deus mudar essa natureza, porque a verdade é que mais temos uma natureza parecida com bode, com cabrito, do que de ovelha. Agora Deus, Ele nos chama de ovelha porque a ovelha, ela tem que ser guiada. Ela é guiada, ela não é um guia, ela é guiada. Então Deus quer fazer este trabalho em nós. Ficamos de pé. Incline a sua cabeça. Põe a sua mão sobre o seu coração. Medite sobre tudo o que você ouviu nesta manhã. Será que você não tem que mudar? Ao invés de querer primeiro mudar as coisas ali fora, eu penso que a primeira mudança é em nós. Senhor Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor, saber que o Senhor é um Pai amoroso,
que nos corrige, nos adverte, um Deus misericordioso. E temos falado nesta manhã sobre este assunto que estava em nosso coração. Agora eu peço que o Senhor ponha no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que assistirá a essa palestra, que possa assistir com a alma, com o coração, não só com os ouvidos. E que possa perceber, Senhor, se tem enfrentado essas dificuldades todas, Senhor. Permita que ela veja, ele veja que eles precisam de uma mudança em si. Não que o outro mude para ela mudar, ou ela mude para ele mudar. Não, mas que ele mude para que as demais coisas se mudem. Queira abençoar, Senhor. Nós queremos o Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, o Teu poder, mas que Ele venha e aniquile primeiro a nós mesmos, o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas coisas erradas, inveja, avareza, esse espírito de maledicência, esse espírito de juíza. Ó Deus, venha nos libertar de todas estas coisas, nos esvazia, ó Pai, e venha depois nos encher. Sempre quando estamos diante de Ti, pedimos do Teu poder, parece que uma voz lá de baixo diz: mais santidade. Na verdade é isto, Senhor, mais santidade no falar, mais santidade no pensar, mais santidade no olhar, mais santidade em todas as coisas, mais humildade, mais sinceridade. Deus, Tu não nos chamaste para nada, não. Mas Tu nos chamaste com um propósito, para um propósito. Ó Deus, não nos deixe falhar. Mas não podemos acertar por nós mesmos, Senhor. Por isso nós nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti. Nos ajude, Senhor, a controlar o nosso forte temperamento. Outros controlar, Senhor, a sua língua, sua curiosidade. Ó Deus, cada um aqui sabe, Senhor, aonde estão os seus elos débeis. Pedimos que o Senhor nos esvazie completamente. Ó Deus, e nos encha do Teu Espírito depois completamente. Abençoa, Senhor, o Teu povo, dando a cada um esta fome, esta sede, este desejo, por mais do Senhor, por mais de ter uma vida mudada, transformada. Ó Deus, para que então possa fazer a Tua vontade. Abençoe nossos jovens, nossas crianças, esses lares, abençoe os nossos pastores, abençoe todo o Teu povo, ó Deus, sobre todo o planeta Terra. Guarde cada um, Senhor, ajude cada um a dar o passo de cada dia. Em nome de Jesus Cristo, limpa-nos, Senhor, e então poderemos dar aquele brilho, ser aquela luz. É preciso dar o polimento. Venha nos polir, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.